depois desses 20 dias de caçada, com quase 300 policiais do Distrito Federal, mas especialmente do estado de Goiás, policiais, cavalaria, helicópteros, cães farejadores, Lázaro foi encontrado baleado e levado a um hospital em Águas Lindas de Goiás. Quero só reforçar o que disse a Marina Demore mais cedo. A gente mostrou, aliás, se nós tivermos as imagens aí, a ex-mulher do Lázaro Barbosa chegando à delegacia, ela sim ajudou a polícia nas buscas e a polícia tinha a intenção de utilizá-la para convencê-lo a se entregar, o que aparentemente não foi possível, porque houve no mínimo uma troca de tiro, já que ele saiu baleado. A gente não sabe exatamente as circunstâncias em que ele foi baleado, mas a Marina Demore acrescentou uma informação importante. Ela é acusada também de ajudar na fuga do Lázaro Barbosa, de ajudá-lo a permanecer foragido da polícia há tanto tempo. Aliás, é impossível, como a gente dizia aqui, por melhor que um bandido conheça um determinado território, que um homem consiga se manter escondido de quase 300 policiais experientes, cães farejadores, helicópteros, cavalo, Polícia Rodoviária Federal. Difícil que um bandido, por melhor que conheça a região, consiga se manter tanto tempo foragido, sem contar com o suporte de algumas pessoas. Então, segundo a polícia, ele contou com o suporte da ex-mulher, que foi inclusive chamada para ajudar a polícia a encontrá-lo, convencê-lo a se entregar, caso houvesse essa oportunidade de negociação, que parece não houve, tanto assim que ele está baleado. E houve pelo menos uma outra oportunidade em que ele foi ajudado por um fazendeiro, pelo caseiro dessa fazenda. O caseiro, os dois foram presos, né? O dono da fazenda, um senhor já com mais de 70 anos, permanece preso. Ele ficou em silêncio no depoimento. Já o caseiro disse que sim, ele ajudou o Lázaro, deu suporte por pelo menos 5 dias para o Lázaro, mas porque foi ameaçado. Ele tinha medo, evidentemente, né? Já sabia de quem se tratava, né? De todos os crimes que são atribuídos ao Lázaro Barbosa, e na medida em que foi ameaçado, ou teria sido ameaçado, né? A vida dele e a vida da família do caseiro colocadas em risco, porque o Lázaro teria prometido voltar para se vingar dele, ele disse o seguinte: olha, fiquei com medo e resolvi fazer o que ele me pediu. Ele foi liberado da prisão e passou a auxiliar a polícia, dando pistas sobre o eventual paradeiro do Lázaro Barbosa, preso nesta manhã em Goiás, para onde nós vamos voltar agora para mais um destaque da Marina Demore. Marina. Pois é, Colombo, a primeira informação que chegou então teria sido da prisão de Lázaro Barbosa. Essa informação foi confirmada mais cedo pelo governador Ronaldo Caiado. Depois chegou a notícia então de que ele estaria baleado e de que foi levado para um hospital em Águas Lindas de Goiás. A Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, todas as forças policiais aqui do estado de Goiás e do Distrito Federal estão envolvidas nessa mega operação. A gente ainda não tem confirmação sobre o estado de saúde dele, mas com certeza vamos seguir acompanhando qualquer novidade sobre esse assunto, sobre esse estado de saúde. A gente volta a falar aqui na CNN, então por enquanto o que a gente tem é essa confirmação dada pelo governador Ronaldo Caiado e por fontes, então, pessoas, policiais que estão lá no local e participam dessa operação. O Lázaro Barbosa teria sido capturado e trocado tiros com a polícia hoje de manhã, depois então que essas equipes policiais fizeram um novo cerco na região de Águas Lindas de Goiás, onde mora a ex-mulher de Lázaro Barbosa. A suspeita é de que essa mulher estaria ajudando Lázaro a se esconder da polícia, teria dado abrigo para ele nos últimos dias. Vizinhos dessa mulher teriam percebido essa movimentação, teriam percebido a presença de Lázaro ali no bairro e chamaram a polícia, a força-tarefa. Quando esses policiais começaram a chegar no bairro, Lázaro entrou no meio do mato e fugiu novamente. A ex-mulher dele foi levada para a delegacia, prestou esclarecimentos e teria inclusive ajudado os policiais nas buscas. Ela teria entrado junto com alguns agentes da polícia, então, nessa região de mata onde Lázaro estaria escondido, para onde ele teria fugido, né? Inclusive, as informações são de que ela forneceu também para a polícia alguns objetos que estavam na casa dela e que seriam de Lázaro, e que isso ajudou os cães farejadores a farejarem de uma forma mais fácil, né,
as pistas por Lázaro Barbosa. Cães farejadores, então, também ajudaram nessa fase das buscas que acabou acabou terminando aí na captura desse foragido, Lázaro Barbosa, que estava já há mais de 20 dias fugindo, se escondendo da polícia nessa região que fica entre Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas, uma região de bastante mata, geograficamente que não favoreceu, né, o trabalho da polícia. Foram mais de 270 policiais de Goiás e do Distrito Federal envolvidos nessa mega operação, trabalhando diuturnamente à procura do criminoso. Só para a gente relembrar mais uma vez, o Lázaro Barbosa, ele é apontado como autor do homicídio de 4 pessoas da mesma família, um casal Marina. E 2 adolescentes. Esse crime foi no começo do mês em Ceilândia, no Distrito Federal. Depois disso também a polícia começou a investigar a morte de um caseiro que aconteceu dias antes na mesma região. Lázaro... Eu acho que a Marina não está me ouvindo, então eu vou cometer a indelicadeza aqui de interromper. Daqui a pouquinho a gente volta lá para Goiânia, porque o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Informação, confirma a morte de Lázaro Barbosa. Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, confirma a morte de Lázaro Barbosa. Ele postou uma mensagem nas redes sociais, estou consultando aqui agora, que diz o seguinte: parabéns à PM de Goiás e demais forças pelo sucesso nas diligências de localização e todo o esforço. Aí a mensagem para vocês na captura: planejamento, cooperação e inteligência encerraram a reincidência de crimes hediondos e mais tragédias e outras possíveis famílias. Nossos sinceros sentimentos pelas vítimas. Busca-se sempre a estruturação de polícias eficientes e competentes, mas sabendo ser impossível a proteção de todos. O cidadão deve ter meios para a defesa legítima de sua família. Desarmamento demonstrou ser um desastre, é que ele entra em outra esfera. Desarmamento demonstrou ser um desastre como política nacional de segurança. Aí vocês estão vendo na foto, eu não sei se eu estava olhando para baixo aqui, eu não sei se deu pra gente mostrar a foto, é na foto que o Alexandre Ramagem é aí que ele confirma a morte de Lázaro Barbosa, 32 anos, morto em confronto ao resistir à prisão. E aí o diretor da ABIN coloca ali todos os crimes que são atribuídos a Lázaro Barbosa. 2007, duplo homicídio. 2009, roubo e estupro. 2018, homicídio, roubo e estupro. 2021, 4 homicídios, tentativa de homicídio, cárcere privado, invasão de propriedade, dentre outros crimes. Morto em confronto ao resistir à prisão. Confirmada a morte de Lázaro Barbosa, então, pelo diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Lembrando que mais cedo nós mostramos aqui a mensagem do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que falava em prisão, em captura. Depois recebemos a informação de que ele teria sido baleado. Foi baleado, confirmado, levado a um hospital ali em Goiás. Não resistiu ao ferimento e morreu, segundo o diretor da ABIN, que confirma agora a morte deste homem que você está vendo aí, Lázaro Barbosa, caçado pela Polícia do Distrito Federal, pela Polícia de Goiás, por forças federais de segurança pública também, durante 20 dias. A eles são atribuídos diversos crimes, alguns deles você viu ali, elencados pelo diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. A Natália André estava agora há pouquinho aqui também na nossa programação, a Natália André, que está em Águas Lindas de Goiás, cidade de pouco mais de 200 mil habitantes, onde ele teria sido encontrado nas imediações ali da cidade de Águas Lindas de Goiás, né? Não se sabe precisamente onde ainda. Tudo isso vai ser explicado numa entrevista coletiva que a Polícia de Goiás dará nas próximas horas. Tudo aconteceu agora, então os fatos estão em acontecimento e é por isso que nós vamos confirmando aos poucos e transmitindo para vocês aqui informações devidamente checadas e apuradas pela nossa equipe. Primeiro, a captura confirmada pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Depois, a informação do ferimento à bala, confirmado também por autoridades de Goiás, por um comandante da Polícia Militar de Goiás, a ida dele a um hospital de Águas Lindas de Goiás e agora, por meio do diretor da ABIN, a confirmação da morte de Lázaro Barbosa. Nessa busca, nessa fuga que chamou a atenção de todo o país, especialmente ali do Planalto Central, né, mas todo o país de olho nas buscas de quase
270 policiais por esse bandido Lázaro Barbosa. Como eu disse, é suspeito de vários crimes, inclusive suspeito de ser um assassino em série. Havia muito temor do que ele poderia fazer durante esse processo de fuga, né? Eventualmente ferir alguém, cometer algum crime daqueles que foram atribuídos a ele contra algum inocente nesse processo de fuga, já que, como nós dissemos aqui, ele dificilmente passaria tanto tempo conseguindo escapar da polícia, mesmo que conhecesse, como conhecia muito bem, o terreno que estava percorrendo.